O STF não acabou com a aposentadoria compulsória para magistrados no Brasil. Eu já expliquei isso lá em março, quando o ministro Flávio Dino proferiu a decisão monocrática, e volto a explicar novamente. Vem comigo. Um juiz do TJRJ foi investigado por supostas irregularidades cometidas em sua comarca. Nesses processos administrativos disciplinares, ele sofreu sanções, dentre elas a de aposentadoria compulsória. Insatisfeito com o resultado, ele buscou a revisão no CNJ. O CNJ manteve as sanções e, insatisfeito, ele ajuizou a ação originária 2870 no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, segundo o artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição, compete ao STF julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça. Então, por isso, tudo está tramitando no Supremo Tribunal Federal. O magistrado que ajuizou a ação originária alega que houve violação ao devido processo legal nos procedimentos administrativos que resultaram em sua condenação. E em maio de 2025, o ministro Flávio Dino proferiu essa decisão monocrática aqui. O ministro relator julgou improcedente os pedidos, entendendo que não existia ato manifestamente legal, abusivo ou teratológico que justificasse a intervenção do Supremo Tribunal Federal em um ato de competência do CNJ no exercício regular de suas atribuições constitucionais. Novamente insatisfeito com o resultado, o magistrado decidiu interpor o agravo regimental, que a gente também chama de agravo interno. Em março desse ano, o ministro Flávio Dino então decide reconsiderar a sua decisão anterior. Ele declara nulo o julgamento anterior e profere uma nova decisão monocrática para anular a decisão do CNJ em razão de violação ao devido processo legal, que agora ele reconhece, e ele também menciona que não mais subsiste no sistema constitucional a aposentadoria compulsória punitiva à luz das alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. E determinou que o CNJ deve reapreciar desde o início as revisões disciplinares, considerando as balizas fixadas nessa decisão, e que caso o CNJ entendesse pela condenação máxima, este deveria comunicar à AGU para a apresentação perante o STF da ação judicial cabível para a perda do cargo, e que, caso o CNJ discorde do juízo administrativo do TJRJ, este poderá absolver ou aplicar as sanções administrativas que permanecem vigentes, o que exclui a aposentadoria compulsória. A decisão do ministro foi novamente objeto de agravo regimental, e na data de ontem, a primeira turma do STF negou o provimento ao recurso, mantendo a decisão do ministro Flávio Dino. Então, o fundamento do STF para a não aplicação da aposentadoria compulsória nesse caso concreto é a Emenda Constitucional 103 de 2019, que retirou da Constituição a previsão da aposentadoria do magistrado, que estava lá no inciso 8 do artigo 93. Em razão de não mais existir essa previsão constitucional, o STF entendeu que o inciso 5 do artigo 42 da LOMAN não foi recepcionado pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Perceba que estamos diante da desconstitucionalização. Algo foi retirado do texto constitucional. Mas quando isso ocorre, não significa que a previsão infraconstitucional daquele mesmo instituto será não recepcionada pela Constituição. Por quê? Qual é a incompatibilidade? Algo foi retirado da Constituição, ok. Mas é incompatível com a Constituição para não ser recepcionado? Este é o ponto, e aqui fica a minha crítica. Apesar de concordar materialmente com o conteúdo da decisão, a gente precisa acabar com a aposentadoria compulsória, a forma utilizada pelo STF importa. E, na minha opinião, a forma utilizada não foi a mais correta. Isso dependeria da atuação do legislador. Como o legislador retirou a aposentadoria lá da Constituição, ele também deveria revogar a aposentadoria compulsória prevista no artigo 42 da LOMAN. Portanto, o STF não acabou com a aposentadoria compulsória porque essa decisão foi tomada com base em um caso concreto que não possui efeito erga omnes, não possui efeito vinculante. Não se trata de recurso extraordinário com repercussão geral, não se trata de ação de controle de constitucionalidade. Portanto, os efeitos surtem entre as partes daquele processo. Beleza?